mais alguém para chegar ou não? É o horário, né? Então, bom dia. Bom dia. Sou Alexandre Medeiros Jorge de Carvalho, professor de Educação Física na Escola Jair Mendes. Já dei aula no SIC, na Integração e na Darcy Brisky. E agora vou contar um pouco da minha história e vou apresentar para vocês um estudo que eu estou fazendo sobre a comparação entre os países que conquistaram a primeira medalha de ouro olímpica com as mulheres e a primeira medalha de ouro olímpica com os homens. E fazer uma comparação de quanto tempo demorou para a mulher daquele país conquistar a medalha de ouro e o homem também. Bem, quando eu era criancinha lá, meus 5 anos, eu gostava de desenhar animais e colecionava super-heróis, fazia desenho de super-heróis também. Depois colecionava aqueles soldadinhos de plástico, os animaizinhos que tem até hoje, tem até hoje lá na minha coleção. E aos 8 anos de idade, depois da Copa do Mundo de 82, foi uma bela Copa, mas infelizmente não tinha ninguém em casa que desse um pontapé, vamos dizer assim, falando de futebol, desse um pontapé para eu começar a me interessar pelo esporte. Fui me interessar logo depois da Copa do Mundo. Aí tinha aquele álbum de figurinha da Ping Pong, eu não o colecionei, acabei comprando de um colega, aí arranquei tudo as figurinhas, inventei um joguinho lá brincando com as figurinhas e assim foi. Até precisava mostrar esse joguinho que eu inventei. No fim me custou também o álbum da Copa de 78, que eu arranquei tudo também. É outra história. Eu ainda não tinha aquela preocupação em conservar os materiais históricos, vamos dizer assim. Aos 10 anos de idade, 9 anos na verdade, comecei a olhar para outros esportes, porque teve os Jogos Pan-Americanos de 83, lá em Caracas, na Venezuela. Eu olhei Agberto Guimarães, campeão dos 800, 1500 metros, comecei a olhar ali já. Em 1984, os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eu me lembro de ter assistido o Ricardo Prado conquistar a medalha de prata, o Joaquim Cruz conquistar a medalha de ouro nos 800 metros, o futebol medalha de prata, o voleibol medalha de prata também perdendo para os Estados Unidos. Inclusive peguei meus soldadinhos e simulei alguma Olimpíada com os bonequinhos, né? E anotava em caderninho. Eu ia brincando e anotando em caderninho. Continuei com o futebol, com 12 anos de idade. Veio a Copa do Mundo de 86, eu nasci em 74. Brasil e França, um jogão, o Brasil jogou um pouco melhor, perdeu nos pênaltis, me deu uma certa decepção com o futebol. Já estava aí olhando para outros esportes também. Em 1987, eu me lembro do anúncio da Globo, Olimpíadas 88, Olimpíadas 88. Aí eu comecei a pegar enciclopédias, né, a Mirador e a Barça, e consultar os campeões olímpicos. Eu pegava a parte de estatística só do resultado e separava os campeões por país, por prova, por modalidade. Inclusive eu olhava assim e falava, mas por que mulher tem tão pouco aqui? Por que existe o salto triplo para o homem, não tem para a mulher? Por que tem lançamento de martelo para o homem, não tem para a mulher? Já foi uma questão que me incomodou naquela época, com 13 anos de idade. Porque para mim tinha que ter o masculino e o feminino, independentemente de que fosse. Gravei as Olimpíadas em fita VHS, eu as tenho até hoje. Tinha 14 anos de idade, escola coincidia justamente com o horário da Olimpíada. Aí eu ficava acordado a madrugada inteira, 7 da manhã tinha que abandonar minhas gravações, ir lá para a escola, voltar, aí dormir um pouco à tarde, 5 da tarde já estava pronto para outra. Com 16 anos, eu pensei em fazer jornalismo. Falei, opa, vou fazer jornalismo esportivo, já pensou que legal poder acompanhar e tudo mais? Só que aí meu pai era juiz de direito. E ele falou, você vai em jornalismo, não dá futuro, eu te arrumo uma ponte para você ficar embaixo, né? E eu era muito inseguro, né? E diante desse estímulo, eu acabei indo fazer direito. Errei fazendo direito. Então, o que acontece com a vida da gente?
depressão, fobia, tinha agorafobia. Chegou uma época que eu não conseguia comer em público, queimava o estômago. Então foi muito difícil. Depois desse escuro aqui na vida, aos 27 anos, 2002, um psiquiatra, Franklin Ribeiro, lá de São Paulo, me consultou e 2 meses depois, eu estava viajando para o Rio de Janeiro. Aliás, eu liguei para o Rio de Janeiro, né, lá para um pesquisador, ele me convidou para participar de um fórum olímpico. Eu enviei 15 propostas de trabalho para ele, ele aprovou 4, falou, faz esses 4. Aí fui fazendo os 4, ele me designou um professor lá da Gama Filho para acompanhar a parte de ABNT. Aí fiz os trabalhos, tudo, fui lá para o fórum em julho. Aí fui o primeiro a chegar lá, tudo. Aí outros estavam fazendo apresentações de trabalho para mestrado, doutorado. E eu não tinha para apresentar nada, eu só fui como colaborador. Só que no dia 26 de julho, 27 de julho, eu sentado assim, de frente para a mesa de quem ia apresentar, falei, deixa eu ver quem que vai apresentar agora. Aí eu comecei a ler, aí estava meu nome lá. Aí fui falar com o Lamartine, falei, Lamartine, meu nome apareceu aqui para apresentar, mas não tem nada aqui. O pessoal tudo no PowerPoint, computador, aquelas coisas, e eu com minhas folhas rabiscadas de caderno, que eu gosto de fazer à mão, tudo as folhas rabiscadas lá, falei, o que eu faço? Ele falou, sobe, se você quiser falar, você fala. Aí já me deu uma... já fiquei... Teve uma colega que disse que a hora que eu fui conversar com ele eu estava branco, pálido, transparente, porque, deixa eu ver quem vai apresentar hoje. Nada preparado, né? Aí ele falou, você fala 5 minutos, eu falo 5 minutos, qual que você prefere? Eu falei, você que sabe. Aí os 5 minutos viraram 40, aí virou uma coisa lá, comecei a contar a minha vida. Aí tinha conversado com um rapaz da delegação de Cuba, e ele estava com o médico da delegação. Aí eu falei para ele, nossa, eu gosto do esporte cubano e tal. Aí comecei a falar os campeões de Cuba. Ramon Fonte na esgrima, Orlando Martinez, Emílio Correia, Teófilo Stiglitz, Jorge Hernandes, Hector Rodrigues. Fui falando todos os campeões de Cuba até 2000, que foi 2002. Aí no meio da apresentação ele chega e... Qual país ganhou mais medalha? Eu falei, Cuba. Quem ganhou mais medalha de ouro? Cuba. Não dá para você falar cada um quem ganhou medalha de ouro no meio da minha apresentação. Eu já nervoso, ele querendo que eu falava. Aí falei, já conversei com ele sobre isso, para me dar uma garantia. Aí comecei a falar. Aí o pessoal vibrava, naquela coisa. Onde eu parei? 27 anos. Então, depois comecei a fazer trabalhos com esse Lamartine. Aí ele me colocou como colaborador do Atlas no Esporte no Brasil. E participei dos Fóruns Olímpicos, 2003, 2004. Durante entrei na Educação Física. E ele me convidou para fazer o estágio lá na Grécia. Estou aproveitando, eu não falei isso nas outras, né? Então eu estou aproveitando para falar nessa aqui, porque está o pessoal de inglês. E aí o que aconteceu? Ele via que eu me comunicava com o pessoal na escrita. Aí ele falou assim, olha, eu te dei nota 10 para você ir lá para a Grécia no estágio na Academia Olímpica Internacional. Você tem que fazer só uma prova de inglês, vai ligar uma professora da USP e vai conversar com você. Eu falei, olá Martini, para escutar inglês eu não sei. Hã? Como? Mas eu vejo você se comunicando com os outros lá, naqueles grupos, sabe? Eu falei, faz aí a prova. Aí me ligou lá. A palavra que eu mais falava quando ela ia falar, please repeat. Eu só falava isso, please repeat. Ela falou, eu vou recomendar que você vai entender parcialmente o que está acontecendo. Só que eu não estava preparado, mesmo que eu passasse, vamos supor, um acidente eu passasse, eu não estava preparado para... Você demora um tempão para sair do quarto, de repente você cai lá na Grécia. Não dá, né? Vamos devagar, né? Sai do quarto, aí anda lá pela cidade, aí pelo estado, aí muda de região, né? Depois vai para um país aqui no continente. Sai do quarto e já cai lá na Grécia, fica difícil. Aí
prestei o concurso, terminei a faculdade, prestei o concurso para a prefeitura, eram 2 vagas, achei que nem ia passar, já estava me preparando para o mestrado. Falei, vamos ver. Aí estudei, né, fui lá na biblioteca da faculdade, fiz aqui em Vinhedo mesmo, a faculdade de Educação Física. Você acha que eu ia lá para Campinas fazer faculdade com um aqui? Mas lá é melhor. Não, mas daqui perto tem a livro. Aí cheguei lá na biblioteca, estudei e tal, peguei o livro, tudo. Primeiro teve da educação infantil, né? Ainda bem que eu não passei. E depois teve ai, dó, é difícil. É difícil. E depois eu prestei pro Fundo 2. E tinha aquelas questões da cidade, sobre a cidade. Então na primeira eu não tinha estudado as questões da cidade, não deu tempo. Aí na segunda eu estudei, tudo, segundo lugar, garantido. Aí, né, falei, vou. A parte de pesquisa, de participar de congresso, eu deixei de lado. Aí o Lamartine chegou para mim e falou, eu tinha um outro destino para você, mas você preferiu ficar dando aula. Mas o outro destino, cadê a remuneração? Né? Mas viria depois, mas, né? Sei lá. As coisas vão acontecendo na vida. Mas o amor pelo esporte, pela pesquisa permaneceram, compulsão pelo colecionismo demais. A alfândega até me salvou de uma certa forma, por livros esportivos e olímpicos. Deram origem a uma coleção e hoje eu tenho mais de 3.000 livros. Eu procuro importar do mundo inteiro. Há 2 semanas chegou uma encomenda da Dinamarca, 25 livros. E semana passada chegou da República da Geórgia, da antiga União Soviética também, mais 20 e poucos livros. E assim eu vou. Tem da Ucrânia, tem da Rússia, Bielorrússia. Agora, por que a alfândega me ajudou? Porque teve uma época, eu falo ajudou brincando, ironizando, né? Em 2022, eu estava numa compulsão, comprando, já tinha comprado 350 livros. Em 2022. Aí o cartão de crédito deu umas gemidas ali que tava fogo, né? Não tenho filho, moro com pai e mãe, né? Meus filhos são meus livros, então eu gasto com eles. Aí, o que aconteceu? Primeiro uma encomenda do Japão, 42 livros e revistas. Primeira vez que eu encomendo do Japão. Aí deu problema lá no negócio do correio. Para que eles queriam? Para que eu queria o livro do Japão? Qual era a finalidade? Nossa, parece um BP de Não, e cada vez que você dá a justificativa, eles demoravam 7 dias para responder. E eu tinha 30 dias para o livro não virar refúgio. Primeira importação do Japão, louco para ter os livros japoneses, revista e livro, e acontecendo isso, fiquei desesperado. E nesse mesmo tempo, eu tinha encomendado 48 livros dos Estados Unidos e também chegaram. Quando o livreiro mandou em 9 pacotes, eu falei, vai dar problema isso. 9 pacotes, vai dar problema. A alfândega liberou 2, um chegou não sei porquê, e os outros 6 sumiram. Ninguém deu justificativa de nada. Esperei 3 meses, né, Não, esperei. Aí falei, deixa eu falar para a livraria lá e tal. Eles falaram, o tempo que você tinha para fazer a reclamação expirou. Eu falei, olha, eu não quero o dinheiro, eu quero o livro. Por isso que eu fui esperando. Mas tudo bem, se o jogo é esse, está desvando. Ou os chineses. Não, os chineses. Aí o que aconteceu? Você viu como atrapalha esse celular? Oh, meu Deus do céu, coisa desse negócio. Você tem 2 aí? Olha, na pandemia, o meu celular era um negocinho assim, aquele coisinho lá que não tinha internet e nada. Os alunos tiravam um sarro de mim. Professor, isso aí, né? Aí veio essa pandemia e me obrigou a... Agora até para ter um ponto tem que... Né? Onde eu estava? Eu estava na alfândega. Então, e livro não paga importação.
Ele tem imunidade constitucional. Só que o artigo 150, a linha D lá, inciso tal. Mas o que acontecia? A alfândega ia lá e me cobrava. Eu tinha que entrar com o recurso e tal, para depois ter a liberação. Só que esses dos Estados Unidos sumiram e ninguém sabe para onde foi. Né? Aí, recentemente, um colega lá da Bielorrússia, né, ele tem um museu, ele coleciona camisas de futebol, né, recordação. Quando tem jogo lá na Bielorrússia, evento de criança, ele vai, leva os livros dele lá, faz exposição. Ele pegou e me enviou 6 livros da Bielorrússia. Só que como não colocou, não descreveu o livro, né, o que era, colocou álbum, colocou em polonês álbum, em vez de colocar books em inglês, os livros nem chegaram a entrar. Pegaram, então ele falou, olha, como não foi você que enviou, o seu nome não entrará lá na lista de, né, na lista negra lá da alfândega. Eu falei, poxa vida. Aí retornaram os livros e fiquei sem. Então é difícil, para juntar isso daqui, ó, penando. Esse aqui é meu livro meu caderno da Faculdade de Direito. Faz tudo anotação de Jogos Olímpicos. Porque o que acontecia? Estava tendo aula, eu começava a viajar, estava na frente do professor assim, aí ele falando lá de direito do trabalho e tal, e eu lá, Montreal, 1976, nossa, a Negrete Richter venceu os 100 metros. A Barbara Volker venceu os 200, nossa, Helena Chivita. E eu viajando. Aí, eu estava anotando um monte de coisa lá, falei assim, vou colocar todos os medalhistas da União Soviética no box, agora, vou tentar lembrar. Estava lá brincando na aula, aí terminou a aula, um colega viu que eu estava escrevendo bastante, né? Falei, pô, mas é direito constitucional? Eu acho que era. Eu acho que era. Aí o que aconteceu? Ele passou perto de mim assim, foi ver, né, o que eu... Ele foi olhar meu caderno. A hora que ele chegou assim, para olhar meu caderno, ele olhou assim, ele viu que um monte de nome soviético, olhou assim, como se eu fosse um ser mais esquisito. Como se eu fosse o cara mais esquisito do mundo. Aqui era o livro da Mirador, eu pegava, mas eu ficava um tempão. Separava por país, separava por modalidade, por prova. Aqui que eu comecei a não entender por que a mulher tinha pouca participação. Um monte de fileira lá, masculino. Aí chegava no feminino, falei, ué, mas o que está acontecendo? Aqui a Barça, os resultados da Olimpíada de 72, eu consultei tanto que sei quase tudo de cor, tanto que eu consultei. Aí tem umas situações assim, engraçadas, né? Eu estava trabalhando, isso eu não falei também nas outras. Eu estava trabalhando com a Zipnet em 2003, 2002, uma coisa assim. Foi, para a Olimpíada, sei lá. Estava trabalhando com a Zipnet, né? Aí eles organizavam, como que a gente vai montar o site? Vai por país que nunca ganhou medalha? Aí não tem sentido, porque vai pegar só os resultados da medalha e tal. Aí uma chegou e falou assim, imagina colocar o Suriname lá. Eu falei, o Suriname teve o Anthony Mestre, que ganhou a medalha de ouro no 100 borboleta em 1988. Aí o pessoal começou a rir, né? Aquela coisa. Aí outra passagem foi agora no Facebook, que tem uma comunidade de atletismo. Aí o cara colocou lá, cite aí uma campeã do atletismo dos Jogos Olímpicos de 88. Pô, 88 foi a que eu mais gostei. Aí eu comecei a colocar Florence Griffith Joyner, 100 metros, Olga Bisguina, 400, Sigrid Ruders, 800, Paula Ivan, 1500, Tatiana Samolenko, 3000, Olga Bondarenko, 10.000, e fui, Rosa Mota, maratona, então. Aí o outro lá que, para comentar, ele Google LED, quer dizer, né? Eu Google LED, ele falou, naturalmente ele Google LED. Aí o outro, né, que me conhecia, sabe que eu tenho os livros, não, ele estuda, ele pesquisa isso, não, eu me divertia, com eles discutindo. Se eu tinha usado o Google ou se, né, aí eu me diverti. Aí foi durante a participação dos congressos. 2 professores lá do Rio Grande do Sul, o Nelson Todit, que é presidente do Comitê Olímpico Pierre de Coubertin, aqui no Brasil, Roberto Mesquita, Núbia Pug, lá do Comitê Olímpico Internacional,
Aurélio Miguel, campeão olímpico em 88, bronze em 96. Tetsuo Okamoto, primeiro medalhista do Brasil na natação, já é falecido. O Manuel dos Santos Júnior, bronze nos 100 metros livre em 1960. O Ostapenko, que foi treinador da Daiane dos Santos na ginástica. Aurélio Miguel. Aqui foi o dia, o fatídico dia que eu apresentei fiz a palestra que eu não sabia que tinha que dar. E aqui foi um trabalho de apresentação de pôsteres, que eu fiz tudo lá. Mas sabe o que acontece? Você chega assim. Será que é bom falar isso no vídeo? A linha de pesquisa é diferente. A minha linha de pesquisa é no atleta, é na medalha, é na geopolítica, é no acontecimento histórico. A deles é mais voltada assim, para os princípios da educação, dos Jogos Olímpicos, né? Então fica meio... Agora, se eu vou para um lugar que tem ali aquela... Os dois são loucos, aí fica legal a conversa. Pronto. Jogos Olímpicos da Era Moderna, conteúdo língua portuguesa e inglês, os pioneiros de cada país no topo do pódio olímpico. Na verdade, eu ia preparar um sobre a participação da mulher nos Jogos Olímpicos. Só que aí eu já estava embalando o de geografia, eu peguei e falei, não, eu vou casar geografia com a participação feminina, porque eu já mato, né? Já cuido, mato não, eu cuido de dois coelhos de uma vez só. Não chega os pombos, não. O que eu fiz? Eu separei, né, o campeão olímpico masculino e feminino de cada país, o primeiro campeão, no masculino e no feminino. E quanto tempo demorou para esse país ter um campeão no masculino e um no feminino? Só que o que tem que ser considerado, que as mulheres tiveram poucas provas no início, foi melhorar, começar a igualar lá no ano 2000, que chegou a 40%, em 1988 era 30%, ou seja, de cada 10 provas, as mulheres participavam de 3. Né? E os homens de 6, aí tinham as provas mistas. Então, no tempo mais remoto, até 1980, é mais difícil o país ter essa, como é que eu diria? Essa igualdade entre homem e mulher ganhando medalha de ouro. Depois não. Depois, a partir dos anos 2000, é uma avalanche de medalhas. Por quê também? Porque o esporte se desenvolveu, se profissionalizou, os países mais pobres começaram a ver no esporte uma forma de sobrevivência. Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó, provas femininas. Por exemplo, as mulheres estrearam em 1900. Provas femininas no total de provas. 95 provas em 1900, as mulheres participaram de 2. 1904, 95, as mulheres só em 3. 1908, 110, só em 4. 1912, de 102, as mulheres em 5. Aí vai, 1920, 1924, sempre ali com uma porcentagem abaixo de 10% até 24%. E só vai chegar no 20% em 1964. 20%. 68 anos depois. Chegou a 20%. Ou seja, de cada 10 provas, as mulheres estavam apenas 2. Então, por isso, na hora de se avaliar a tabela, quem ganhou, a primeira masculina e feminina, qual foi o intervalo de tempo, tem que se fazer essa consideração. E agora, ó, 2024, 151, quase 46%. Agora existe uma igualdade. As primeiras edições olímpicas que eu vou começar, eu peguei a foto de cada campeão olímpico do país e como que vai estar sinalizado. Na foto, o que estiver de amarelo é a primeira medalha de ouro daquele país, independentemente de ser do masculino ou feminino. E o que estiver em vermelho é a primeira do gênero, do masculino ou do feminino. Tudo bem? Vamos lá. 1896, primeira edição dos Jogos Olímpicos. Esses atletas, todos aí amarelinho, foram os primeiros campeões olímpicos
dos respectivos países. Carl Schumann, que era um ginasta, mas nessa época os atletas participavam de várias modalidades, ele foi campeão na luta e na ginástica. Edwin Fleck, que estava de férias lá em Atenas, resolveu correr, venceu os 800 e 1.500 metros. Paul Neumann, campeão dos 400 livres na natação. Rico Jensen, no levantamento de peso. James Connolly, que foi o primeiro campeão olímpico da era moderna, foi campeão no salto triplo, pulou 13 metros e 71. Alfred Hayes, da natação, venceu os 100 livres 1.500. E na prova de 1.500, ela foi disputada no mar, não havia piscina. E estava muito agitado o mar, e o Hayes diz que, no depoimento dele, ele disse: a nossa preocupação em sobreviver era maior do que em vencer a prova. Porque vários nadadores tiveram que ser resgatados pelos barcos lá que auxiliavam. Eugênio Henri Gravelot na esgrima, Leon Pyrgos também na esgrima, o Launceston Elliott do Reino Unido, levantamento de peso, e o Jules Utter da Suíça na ginástica no cavalo com alças. Esses os primeiros campeões olímpicos de seus respectivos países. As mulheres ingressam nos Jogos em 1900. A Margaret Abbott, olha a vestimenta, foi campeã no golfe, e a Charlotte Cooper no tênis. Charlotte Cooper foi a primeira mulher campeã olímpica na era moderna. 2 provas só reservaram para as mulheres. 1900, Paris ainda, Michel Teatro da França venceu. Então, aí existe uma polêmica. A bandeira aqui é de Luxemburgo. Mas existe uma polêmica se ele estava competindo pela França ou não. Eu coloquei como Luxemburgo, mas depois eu coloco outro de Luxemburgo também, em 1952. George Orton, Canadá, corria a prova com barreira, 3.000 metros, 2.500, na verdade 2.500 metros com obstáculos. Ramon Fonst, de Cuba, que foi campeão na esgrima, inclusive existe um ginásio lá em Cuba com o nome dele. Os holandeses, aqui também é uma outra polêmica, porque essa prova do remo é uma prova em que tem um timoneiro. Então, o 2 com o timoneiro. O timoneiro é um que fica sentado no barco, às vezes de costas ou de frente para quem está remando, e vai dando o ritmo da prova. Vai incentivando. O que o pessoal fez aqui em Paris? Eles pegaram, tiraram o timoneiro que eles tinham, cataram garotos lá na França, para colocar no barco e fazer de timoneiro. Aí pegaram esse garoto aqui, ganharam a medalha de ouro, tiraram a foto com o garoto, mas ninguém sabe o nome dele. Então, talvez o mais novo campeão olímpico, não se sabe o nome. Aimé Hajman no hipismo, no salto. Aqui na pelota basca, a Espanha conquistou a medalha de ouro, a primeira da sua história, e também no hipismo, de novo, o italiano Gian Giorgio Trissini. Então, esses países conquistaram as primeiras medalhas olímpicas deles de ouro em 1900. Aquele primeiro, o de Atenas, tem uma mulher ali do lado esquerdo? Atenas não teve mulher participando. Tá. Mas volta lá, por favor. Volta, mais um, por favor. Não, volta mais um, não é isso que eu vi, não. Voltar mais um? É. Tá. Era só para tirar dúvida. O que você viu aí, hein? Um homem com roupa de mulher. Agora eu fiquei curioso. É o traje. Depois você faz um estudo sobre o traje. É interessantíssimo. Traje. Ó, os remadores. É. Interessantíssimo. 1904, Saint-Louis, Bernhoff Hansen, norueguês. Antes era dada a medalha para os Estados Unidos, mas depois descobriu-se que ele era norueguês e não havia se naturalizado americano. Então houve o reconhecimento dele como o primeiro campeão da Noruega. Porque até 1904 os atletas não eram divididos por países, eles competiam como indivíduos. É nada, Hã? O que é a moderna? Ele é da luta livre. Escandinávia é bem famosa. Nossa, Suécia e Finlândia. 1908, Londres. Reginald Walker venceu a prova dos 100 metros, primeiro campeão masculino da África do Sul.
A Australásia, que era um combinado de Austrália e Nova Zelândia, conquistou medalha de ouro no rugby. O finlandês, o Werner Beckman, na luta greco-romana, primeiro campeão finlandês. Nikolai Kolomenkin, da Rússia, primeiro campeão. Só que essa prova, eles fizeram mais assim para premiar o russo. Então, foi uma prova assim meio arranjada. Oscar Swan, no tiro ao alvo, primeiro campeão olímpico da Suécia. Aqui ele estava com 60 anos, é o mais velho campeão olímpico individual. E esses jogos de 1908 teve uma grande rivalidade entre Estados Unidos e Reino Unido. Estocolmo, 1912, as primeiras mulheres campeãs aqui da França, Marguerite Boquedi no tênis, Greta Johansson nos saltos ornamentais e a primeira campeã da natação, Fanny Durack, da Austrália. Inclusive, ela e uma atleta australiana que ficou em segundo lugar, o governo australiano não queria levá-las para os jogos, achava que era desperdício, gasto de dinheiro. Elas foram, se autofinanciaram e lá elas inclusive se ofereceram na corrida de revezamento para cada uma nadar 2 partes, fazer 2 vezes. Só que não aceitaram, lógico, né? Fanny Durack. 1920, Bélgica, Antuérpia, Brasil. Primeiro campeão olímpico do Brasil, primeiro campeão masculino olímpico do Brasil, Guilherme Paraense. O amarelinho quer dizer que é a primeira medalha de ouro do país, independente de homem ou mulher. Alfred Neuland, da Estônia, no levantamento de peso. E aqui, lembra dos holandeses lá de 1900 que tinha um menininho junto? Então, aqui foi a equipe de vela formada pelo Scarp que conquistou medalha de ouro. Então, a equipe lá de 1900 é considerada equipe mista. Então, não se considera como o primeiro ouro da Holanda. O brasileiro ganhou no que eu escutei. O brasileiro ganhou no que? Tiro ao alto, pistola de tiro rápido. Conquistou medalha de ouro. A equipe foi medalha de bronze e a Fran da Costa medalha de prata. 1920 ainda, primeira dinamarquesa campeã olímpica, Stephanie Kriegler-Clausen, na prova de plataforma. 1924 em Paris, os países que ganham suas primeiras medalhas de ouro. Leon Stukelly na ginástica, viveu mais de 100 anos. Bedřiša Subšić também da ginástica da Tchecoslováquia, subida de corda. A equipe de polo da Argentina, a primeira medalha de ouro masculina da Argentina foi no polo equestre. Quando será que a Argentina vai ganhar a primeira feminina? E a equipe de futebol do Uruguai, campeão olímpico em 24, teria sido a criadora da volta olímpica e também foi campeã em 28 e campeã da Copa do Mundo em 1930. 1928 em Amsterdã, aí já começam outros países a aparecerem na relação de campeões olímpicos. O Egito, no levantamento de peso, é o Sayed Roseir. A equipe de saltos, de hipismo da Espanha, quando não se considera aquela medalha lá na pelota básica. A equipe da Índia no hóquei sobre a grama, que depois criou uma grande hegemonia. Mikio Oda do Japão no salto triplo, pulou 15 metros e 21. Aí quando o Japão sediou a Olimpíada em 64, a pira olímpica deles tinha 15 metros e 21, para homenagear a conquista do primeiro ouro japonês. Edward Morgan, Nova Zelândia, no boxe. E no lançamento do martelo, Patrick O'Callaghan da Irlanda. Então esses novos países entrando na lista dos campeões olímpicos. Primeiras mulheres campeãs olímpicas do Canadá. Por exemplo, Ethel Catterwood, de salto em altura. Helene Mayer, da Alemanha, na esgrima. Na ginástica, a equipe holandesa. Essa equipe holandesa, o fim de algumas delas foi um pouco trágico. Um pouco não, totalmente trágico. 4 delas e o treinador ficaram em campos de concentração nazistas, junto com seus filhos, com as crianças, e acabaram falecendo em câmaras de gás, junto com as crianças, com os filhos. Então, teve um fim bem trágico. Halina Konopaka da Polônia, está em amarelinho. Por quê? Porque ela foi a primeira campeã olímpica da Polônia, independente de masculino e feminino. A primeira medalha de ouro olímpica da Polônia foi conquistada por uma mulher. 1932 em Los Angeles, Janusz Kuzocinski da Polônia venceu a prova de 10 mil metros.
também foi outro que morreu tragicamente em campo de concentração nazista. Entre as mulheres, Ellen Preis da Áustria, campeã na esgrima. Primeiro ouro da Áustria feminina. 1936, na Alemanha, Yassar Erkan, na luta greco-romana, conquistou a primeira medalha de ouro da Turquia na história olímpica. 1936, Berlim ainda, Ilona Elek da Hungria, primeira campeã da esgrima. Hideko Maehata do Japão, a primeira mulher japonesa campeã olímpica. E a Trebisonda Valia da Itália, primeira campeã olímpica feminina da Itália. A Hideko Maehata, o Japão na época, no masculino, tinha vários recordistas mundiais, ganhava várias medalhas, e os japoneses eram conhecidos como os peixes voadores. A Maehata não teve muito apoio, muito suporte para continuar na natação, não foi desenvolvida a natação feminina japonesa. Quando a gente pega o quadro de medalhas do Japão em Jogos Olímpicos, lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, tem lá, Japão, 25 medalhas, 29 medalhas. E quando se vai olhar quantas dessas medalhas são femininas, 1, 2 medalhas no máximo. Geralmente alguma nadadora ou a equipe feminina de voleibol. Então, o esporte japonês, nesse período dos anos 50, 60, 70, 80, tinha um predomínio esmagador dos homens conquistando medalha. Só que isso mudou quando ingressou no programa olímpico o judô feminino e a luta feminina. E em Tóquio, as mulheres japonesas foram as que mais conquistaram medalha em relação aos homens. Conquistaram mais medalhas do que os homens. 1948, Londres, Arthur Wint, primeiro campeão olímpico jamaicano, venceu a prova de 400 metros. A equipe de saltos do México foi a primeira equipe campeã, primeiros atletas que ganharam medalha de ouro para o México. E o Peru conquistou uma medalha no tiro com Eden Vázquez Cano. Aqui na equipe do México havia um cavaleiro, Humberto Mariles Cortés. Ele também venceu a prova individual. Posteriormente, ele teve problemas com o tráfico de drogas e acabou preso. Nossa, mas por que falar dessa? Por que falar dessa parte negativa do atleta? 1948, Londres, no Reino Unido, a equipe feminina da Tchecoslováquia conquista a medalha de ouro e são as primeiras mulheres tchecas campeãs olímpicas. 1952, aqui Luxemburgo, lembra que eu falei lá do Luxemburgo, do francês, da maratona, que ou era francês, ou era Luxemburgo, competiu por tudo. Joseph Bartel conquistou a medalha de ouro nos 1.500 metros, primeiro homem campeão olímpico de Luxemburgo. Joseph Sarbu, no tiro ao alvo, conquistou a primeira de ouro da Romênia. Ó, amarelinho, ó, primeira de ouro. Aí a equipe e a União Soviética, quem foi no masculino o primeiro campeão olímpico da União Soviética? Porque a primeira medalha de ouro foi feminina. Aí fui consultar, olhei lá a relação, porque eles ganharam medalha, levantamento de peso, luta greco-romana, ginástica, tiro ao alvo, remo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou saber? Porque no mesmo dia foram várias medalhas. Aí eu mandei mensagem para um pesquisador que está fazendo a enciclopédia olímpica, lá para o Comitê Olímpico Internacional. E antes eu mandava mensagem para ele demorava um tempão para responder. Porque sempre que eu converso com ele, estou terminando um livro aqui, estou envolvido em 4 livros. Né? Ele tem uma revista sobre os Jogos Olímpicos. Aí ele me mandou a resposta. Eu estava desconfiado que era a equipe soviética e ele confirmou para mim. Não, foi a equipe de ginástica masculina da União Soviética. Agora, se você quer ser mais específico, o primeiro campeão olímpico soviético foi esse daqui, Viktor Tchukharin. E o Viktor Tchukharin tem uma história que ele ficou 4 anos num campo de concentração nazista. Quando o Hitler fez lá a solução final, que era para matar o maior número de judeus, de prisioneiros, o maior número de prisioneiros possível, a barca deles estava no rio para ser detonada, aí o Exército Vermelho chegou e conseguiu libertar. Quando ele chegou em casa, a mãe só o reconheceu por causa de uma mancha que ele tinha na cabeça. Ele, nesses Jogos Olímpicos, conquistou 6 medalhas, 4 de ouro,
E depois, em 56, 5 medalhas, 3 de ouro. 1952, Helsinki, ainda Nina Romashkova da União Soviética, ó, amarelinho, primeira campeã olímpica da União Soviética, a primeira das 473 medalhas de ouro que a União Soviética ganhou na história. Esther Brand da África do Sul, primeira, lembra lá o Reginald Walker, campeão dos 100 metros em 1908? Não. Sim ou não? Igual aluno? Vocês estão igual aluno? Entenderam? É igualzinho aluno, entenderam? É igualzinho. Então ela foi a primeira mulher sul-africana campeã olímpica. Yvette Williams da Nova Zelândia venceu o salto em distância, também a primeira campeã. E a primeira mulher finlandesa campeã, Sid Simon, na canoagem. 1956, Melbourne, na Austrália, a Bulgária, com Nikola Stanchelov Nikolov, conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica na história. A Bulgária, que depois se torna uma das grandes potências olímpicas nos anos 80. Ficou em quinto lugar no quadro de medalhas, em número de medalhas nos Jogos de Seul. E quando houve o boicote em Los Angeles, ela era cotada para ficar em quarto lugar. E o Eman Ali Habib do Irã, campeão na luta livre, o primeiro iraniano campeão da luta livre. 1960, em Roma, a Bebe Bikila da Etiópia correu a maratona descalço, quebrou o recorde mundial da maratona. E depois, 4 anos depois, calçado, ganhou de novo na maratona, foi o primeiro bicampeão da maratona e foi também o primeiro medalhista de ouro da Etiópia, tanto masculino quanto feminino e masculino. E o Paquistão, campeão no hóquei sobre a grama, também conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica. 1960, em Roma, no feminino, Yolanda Bala-Sotter, eu não pus o nome dela, né? Yolanda Bala-Sotter conquistou a medalha de ouro no salto em altura. Ela era tão superior em relação às demais que ela chegava a pular 15 centímetros a mais. 1964, em Tóquio, as Bahamas, na vela, conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica. Em 1968, na cidade do México, a questão alemã. O que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha teve lá os campeões, aquele lá, o Karl Schumann, em 1896, no masculino, Helene Mayer, em 1928, no feminino. Só que depois, houve a divisão, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Só que nos Jogos Olímpicos, a Alemanha competiu unificada em 1956, 60 e 64. Competiu unificada. Só foi ter a separação oriental-ocidental em 1968. E aí, em 68, os primeiros alemães ocidentais campeões, masculino, foi a equipe de 8 pontos timoneiro, e na marcha de 50 quilômetros, o Christoph Rone conquistou medalha de ouro. Também, pela África Negra, conquistando medalhas de ouro pela primeira vez o Quênia, que aí iniciou a tradição deles em conquista de medalha de ouro no atletismo. Naftali Temu venceu os 10 mil metros, e Mohamed Gamoudi, da Tunísia, venceu os 5 mil metros. Inclusive, a altitude da cidade do México beneficiou os atletas africanos. Ainda na cidade do México, no feminino, Judika Biedov da Iugoslávia, campeã nos 100 metros nado de peito, foi a primeira mulher iugoslava campeã olímpica. Margita Gummel, Alemanha Oriental, arremesso de peso, a primeira alemã oriental campeã olímpica. E Ingrid Becker, da Alemanha Ocidental, no pentatlo, primeira campeã olímpica, aliás, primeira campeã, masculino ou feminino, ou amarelinho aqui, primeira campeã da Alemanha Ocidental. Porque aquela medalha de ouro do remo foi posterior à conquista dela. Em Munique, Alemanha Ocidental, 1972, teve aquele atentado que intimou a delegação de Israel. Roh Jung-lee, da Coreia do Norte, se tornou o primeiro campeão da Coreia do Norte. Inclusive, ele, entrevistado, o que você sentiu quando estava competindo? Ele falou, era como se eu estivesse atirando nos meus inimigos. E o Johnny Akibua, de Uganda, conquistou a medalha de ouro nos 400 metros com barreira com recorde mundial. Foi a época de Uganda, até recentemente, foi a melhor época do esporte ugandense. Teve o Johnny Akibua, campeão olímpico, e teve alguns boxeadores medalhistas olímpicos. E coincidiu com a época do governo do Idi Amin Dada, o ditador Idi Amin Dada. 1976, em Montreal, Wesley Crawford, Trinidad e Tobago, vence os 100 metros.
E Jung Mo-yang, da Coreia do Sul, vence na luta livre. Montreal, Canadá, as búlgaras no esquife duplo no remo, primeira medalha de ouro feminina da Bulgária, e a Suíça, Christine Stuckelberger, a primeira mulher suíça campeã olímpica em jogos de verão. Inclusive, no hipismo, as mulheres e os homens competem em condição de igualdade, uma prova aberta. Porque a gente fala prova masculina, prova feminina, prova mista e prova aberta. A masculina só participa homem, a feminina só participa mulher. A prova aberta participa homem e mulher, sem ter obrigatoriedade. E na prova mista não, é obrigatório ter um homem e uma mulher. Opa! 1980 em Moscou, Zimbábue conquistou a primeira de ouro no hóquei sobre a grama. Foi uma equipe convidada, por causa do boicote, vários países não foram, e Zimbábue foi convidada e ganhou a medalha de ouro. E Maria Caridade Colón, de Cuba, se tornou a primeira mulher cubana medalhista de ouro e também a primeira mulher da América Latina a ser campeã olímpica. Você vê, a América Latina demorou. Los Angeles, 84, Hai Feng-shu, primeiro campeão olímpico da China, venceu a pistola livre. Said Aouita, primeiro campeão olímpico do Marrocos, venceu a prova de 5 mil metros. E Carlos Lopes, de Portugal, 88 anos depois da criação do retorno dos Jogos Olímpicos, conquistou a medalha de ouro na maratona. Então, alguns países aí começam a aparecer. Ainda em 84, no feminino, primeira medalha de ouro feminina, Xiao Xuanwu, da China, também no tiro ao alvo. Na UAU é o Motawakel, 400 com barreira, só que aí foi beneficiada pela ausência das soviéticas e alemães orientais por causa do boicote. E Hayang Sung-seo venceu no tiro com arco, dando início à dinastia da Coreia do Sul na modalidade. 1988, Seul, lembra aquele que lá da Zipnet falaram, o Suriname, imagina o Suriname. Esse daqui, Anthony Neste, venceu a prova dos 100 borboleta. O favorito era o norte-americano, Matt Biondi. Os dois chegaram juntos ali, a diferença foi de 1 centésimo. 53 segundos e o Biondi 53,01. Coreia do Sul, 1988, Rosa Mota, primeira campeã olímpica feminina de Portugal. O masculino foi em 84, Carlos Lopes, também na maratona. 92, primeiro campeão olímpico masculino da Indonésia, no badminton, Alan Butch Kuzuma. E Romas Ubartas, da Lituânia, campeão no lançamento de disco, primeiro campeão olímpico da Lituânia. 92, Barcelona, Espanha. Argelina, Hassiba Bumerka, inclusive ó, as outras tudo de sunga, né? E ela, muçulmana, competindo com shorts. Primeira campeã olímpica da Argélia na história. A Espanha, a primeira mulher campeã olímpica, Miriam Blasco, bem depois quando os homens conquistaram a medalha de ouro. Érica Salomai, da Estônia, primeira mulher campeã olímpica da Estônia. A Estônia teve lá em 1920 o Alfred Neumann no levantamento de peso. Suzy Susanti, da Indonésia, primeira campeã olímpica da Indonésia. Olha só, a Noruega foi ter nos Jogos de Verão, quer dizer, um país com uma vida boa, né, um sistema social bom, tudo. Foi ter a primeira mulher campeã olímpica nos Jogos de Verão, em 1992, Linda Andersen, na vela. A grega, a primeira grega campeã olímpica também, Paraskevi Fatolidou, e uma etíope, primeira etíope campeã olímpica, Derartu Tulu. O Brasil apareceu aqui ou não? Mulher? Ainda não, né? Então, 1996, Atlanta, aparece um monte de campeão, por quê? Acabou a União Soviética, a Iugoslávia também se esfacelando, surgem novos países. No Redini Morceli, da Argélia, primeiro argelino masculino campeão. Venuste Nyongabo, do Burundi, venceu a prova de 5 mil metros. Jefferson Pérez, marcha de 20 km, primeiro ouro no Equador. Cazaquistão, conquistando medalha na luta greco-romana. Yuri Melchenko. Cesar Olenik, da Ucrânia. Sornukan Singh, da Tailândia. Martin Khan, da Eslováquia.
na canoagem, ele no boxe, Nazariano na luta greco-romana. Inclusive Nazariano se naturalizou búlgaro e foi campeão também pela Bulgária. Martin Doctor da República Tcheca, primeiro russo masculino campeão, tirando aquele Kolomenkin lá que foi meio arranjado, em 1908, foi na esgrima em 96, Alexander Beketov. A Nigéria conquistou a primeira medalha de ouro masculina, quando lembra? Do Brasil. Acabou com o Brasil. Meu vizinho, além do Brasil perder, ainda perdeu para os negrão. Eu falei, mas seu Antônio, que cor que são os brasileiros? Ele, é, né? E a equipe croata de handebol, os primeiros homens da Croácia, campeões olímpicos. Em Atlanta ainda, as mulheres, a Bélgica, primeira mulher campeã olímpica da Bélgica. Olha quantos anos depois. Lá em 1900 teve aquele cavaleiro que foi campeão. 96 anos depois que a Bélgica foi ter uma mulher campeã olímpica. Ekaterina Karsten da Bielorrússia no remo, Sun Ruike, Coreia do Norte no judô, Hong Kong com a Lai Shan Li na vela, a Síria, olha a Síria, uma campeã olímpica Gada-Shoa no pentáculo, e o Brasil, primeira vez que as mulheres brasileiras conquistaram medalha olímpica, primeira vez que conquistaram medalha de ouro, a Jaqueline Silva e a Sandra Pires. Foi a primeira vez. E agora, nesses Jogos Olímpicos, em 2024, todas as 3 medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas por mulheres. Então, voleibol de praia. Eu acho interessante essa mudança cultural. Eu acho o máximo. Igual aquele caso do Japão, que havia um predomínio ali absurdo dos homens, e de repente o Japão lá nos anos 90 vira tudo e começa a haver uma igualdade. A Noruega também aconteceu isso. Mesmo no esporte de inverno, ela dominava muito mais no masculino e o feminino conquistava pouca medalha. Costa Rica, primeira campeã olímpica, a Cláudia Paul. A Michelle Smith, da Irlanda, primeira irlandesa campeã olímpica. Olha, 1996, o primeiro homem foi lá em 1928. Chioma Jumwa, da Nigéria, primeira campeã também da Nigéria. A russa Klotikova, primeira medalha de ouro feminina da Rússia. Bill Hemmings, da Jamaica, lembra? Jamaica lá em 1948 e voltando agora em 96. A República Tcheca com a Robertova e a Ucrânia com a Lilia Podkopaeva, primeira campeã olímpica mulher da Ucrânia. A Ucrânia, que quando a União Soviética tinha aquele time poderoso de ginástica, a maioria dos ginastas eram ucranianos. Alexandre, podemos fazer aquela pauta? Pode. Já tá. Cara, crachá, gente, eu esqueço. Eu também precisar o computador para fazer o registro daqui, tá? Caralho e crachá. Ele fica de olho atrás no seu e-mail, chegou na mente funcional. Eu pedi hoje para fazer o carro. Quando acaba a União Soviética, vários países ficam com aquela estrutura da União Soviética. E aí começa a. Eu tenho meu blog tem minha comunidade no Facebook, e o blog, escrever o nome dele, tirar do blog, falando o nome do blog, porque tinha um olho de geografia. Aí, eu fui procurar, acho que foi isso, agora não, no Blog Esporte. Não é lugar que você faz. Então, mas aí, quando você entra lá na academia, geralmente o orientador quer que vai na linha de estudo dele, não sabe.
tema de história hoje, eu falei mais dos acontecimentos que afetaram os jovens, ataque terrorista. Só que como ela era voltada para a escola, o pessoal não tinha os alunos eles pediam uma aula da vida. Então, inclusive trabalhos de edição de Olimpíada de 1964, eu tenho mais de 30 anos. Não, hoje o pessoal vai ainda bem que as impressoras não prestam. Porque se as impressoras prestassem, meu pai ia não lá. Eu ia montar um violino. Mas eu posso montar, mas como as impressoras também trabalham, aquela coisa, se eu fosse fazer o comércio dele, né? Mas depois ele na minha exposição. Ali no